no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Começa agora, na Metrópole FM, Novo Você, um programa sobre beleza e autoestima. Na apresentação, Nayara Ceruti. Olá, ouvintes! Que bom que você está aí comigo nessa quinta-feira, às 17h03. Pessoal, dia lindo, né? Dia 8 de setembro, logo após o feriado. Estamos aqui para falar mais uma vez sobre beleza e autoestima. Afinal, quem não quer, né, se olhar no espelho, gostar do que vê, se sentir belo, autoconfiante e também, né, ficar com a autoestima lá em cima. Para isso, a gente toda quinta-feira está aqui nesse encontro semanal reunido com vocês. Bom, o nome do nosso programa é Novo Você, porque, como eu disse, toda quinta-feira estaremos aqui dando dicas, trazendo pessoas que influenciam outras pessoas para ajudar você e a mim também, né, a todos nós, a chegarmos na nossa melhor versão. É claro, tudo aqui na Metrópole FM Cuiabá, com a direção geral de Vanderlei Munhoz, a direção de programação de André Ribeiro, a operação de vídeo de Guilherme Pastoriza e a operação de áudio de Aguinaldo Ramos. Esses caras são feras. Para quem não sabe, a Metrópole fica aqui na Avenida Coronel Escolástico, número 157, no início do calçadão da Igreja do Rosário, região central de Cuiabá, onde opera em 105.9, mas também estamos na internet com o site metrópolefm.com.br, o aplicativo Metrópole FM Cuiabá e neste momento com a live no Facebook, no Instagram e no YouTube Metrópole FM. Por esses canais vocês podem interagir conosco, mandando mensagens, tirando dúvidas. Mandem mensagens nesse WhatsApp 659 96 30 6116. Bom, infelizmente começamos o dia, né, com a morte da nossa rainha. Bom, que fique aqui os nossos sentimentos e a nossa admiração pela trajetória fantástica que a Rainha Elizabeth teve, né? Foram anos de reinado e que trouxe também muita inspiração para todas nós mulheres. Bom, mas agora eu quero falar um pouquinho sobre a convidada especial do Novo Você. Vocês sabem que eu escolho sempre com muito carinho pessoas, né, para vir falar sobre autoestima. Então, eu trouxe uma pessoa que ela influencia várias outras em todas as áreas da vida. Ela é mulher, esportista, empresária, mãe. E então, uma das maiores dificuldades de nós mulheres é conseguir alinhar, né, equilibrar todas as áreas. E hoje, nesse bate-papo, eu trouxe a Célia Alves. Seja muito bem-vinda, Célia. Muito obrigada, adorei o convite. Bom, então, a gente vai falar para vocês sobre autoestima. O que a Célia faz para manter sua autoestima em dia? Como que ela consegue lidar com todas essas funções que não são nada fáceis? Então, por isso, quero que vocês mandem mensagens para nós, para tirem dúvidas, porque aproveitem, pessoal, porque a gente tem muito para aprender com ela, tá bom? Bom, Célia, como começou a sua trajetória na rede social, no Instagram? Em que momento que você percebeu que você realmente estava influenciando pessoas? Olha, primeiro, muito obrigada pelo convite, adorei te conhecer pessoalmente, já seguia nas redes e estar aqui na Rádio Metrópole também é uma honra, né? Para falar com tanta gente sobre, acho que autoestima que é fundamental para as mulheres, para os homens também, né? Mas a gente está aqui falando hoje com as mulheres, né? Mais para as mulheres, Isso. né? Porque nós sofremos mais o impacto de uma autoestima baixa. Com certeza. E nas redes sociais eu iniciei há mais de 8 anos no Instagram.
e o perfil, né, naquela época ainda não tinha assim tantas pessoas trabalhando no Instagram. Eu digo trabalhando porque hoje em dia realmente é um canal de comunicação, mas também de vendas, né? Eu falo até de produtos, serviços e uma venda pessoal. E essa venda pessoal, eu até como publicitária entendo que mesmo quem não usa a internet e as redes sociais como um canal de vendas, a gente acaba se vendendo muito ali, né? E essa questão da autoestima realmente é muito importante para as pessoas que estão, né? Claro, hoje em dia tá todo mundo no digital, no online, né? E naquela época, quando eu comecei a correr, eu criei esse perfil no Instagram por conta do esporte, da corrida, porque o meu perfil pessoal estava muito abarrotado de postagens só falando sobre corrida. E aí alguns amigos, familiares que não corriam começaram a falar: nossa, tá ficando chato te seguir, porque você só fala aqui de corrida agora. Eu falei: então eu vou criar um perfil para falar só sobre esse assunto. E quem quiser me segue lá, senão eu tenho o meu perfil aqui pessoal. Na época era o @tênis e sainha, que ficou aí por mais de 7 anos, né? Só no ano passado que eu mudei o nome do meu perfil, agora é o Porcélia Alves, mas difícil, né? Conciliar 2 perfis, né, Célia? Sim, e na verdade é que na época, né, quando eu criei, ele realmente era para ser bem segmentado, era muito nichado. Falava especificamente sobre corrida e lá nesse perfil eu comecei a ter, né, vários seguidores de forma orgânica. Naquela época eu acho que não tinham muitos perfis de mulheres assim falando sobre esporte, principalmente. E a corrida, por mais que hoje ela esteja aí, né, nas ruas com homens e mulheres, era algo também ainda muito voltado para o público masculino naquela época. Eu corro há 12 anos, então ainda não tinha essa modinha de corrida, né? Sim. E era algo que realmente me ajudou com a autoestima. Eu busquei o esporte como uma forma de me manter em movimento, para sair do sedentarismo. Eu nunca fui uma pessoa acima do peso, mas eu me sentia muito sedentária. E aí eu busquei na corrida uma forma de manter uma vida um pouco mais ativa. E a corrida acabou me trazendo mais saúde, mais qualidade de vida, porque junto com a corrida veio uma alimentação mais saudável, hábitos mais saudáveis e por aí vai. Dormir no horário certo. Isso, exatamente. E acabei começando a influenciar outras pessoas ao meu redor. Primeiro os amigos, família e depois pessoas que começaram a me seguir no Instagram, né? E de repente, eu olhei e falei: nossa, tem 10 mil pessoas aqui me seguindo. Né, eu acho que alguma coisa eu tô fazendo que inspira outras pessoas, né? E como que, assim, uma coisa que me chamou a atenção, porque como você disse, foi uma das pioneiras. Naquela época era difícil se expor na rede social, né? Você já enfrentou alguma situação de haters, de algum comentário maldoso que te deixou com a autoestima baixa? Como que você lidou com isso? Sim, você estar exposta, né, nas redes sociais é algo muito difícil e que realmente mexe muito com a questão da autoestima. Não só os haters, mas eu acho que tem também aquela questão de ser aceito, de você estar agradando. Então, uma postagem, por exemplo, que você às vezes faz e que não tem um engajamento que você esperava, já te deixa às vezes um pouco para baixo. Nossa, produzi esse conteúdo tão legal, já estava esperando que tivesse um engajamento bom e já pode ser um gatilho para te deixar com a autoestima baixa, né? O Instagram é bom nisso, né? Porque ele é ótimo e também e aí não, derruba né? a gente, né? Exatamente. Naquela época não tinha essa questão ainda do algoritmo do Instagram, então o alcance era totalmente orgânico, então eu acho que isso ajudou muito pro crescimento do perfil, né? E já tive, claro, casos de pessoas que interpretaram de forma errada alguma coisa que eu falei, ou que não concordavam e que foram um pouco mais agressivas nos comentários, né? Mas eu, particularmente, eu acho que eu tenho uma autoestima muito boa, porque eu sempre soube separar isso. É claro que a gente fica, né? Às vezes você lê alguma coisa e fala: nossa, pra que isso? Mas eu tento deixar um pouquinho separado, anular. Falo: essa pessoa deve estar com algum problema, isso deve ser com ela. E assim, é claro que eu reflito sobre aquilo, né? Será que eu falei de uma forma, né, que
realmente poderia ter sido diferente. Mas eu tento distanciar isso um pouco, porque eu não quero. Para mim, né, hoje a rede social ela é também um canal onde eu rentabilizo, mas eu tento usar ali da melhor forma possível para inspirar também e principalmente para ser algo que é bom para mim, né? Então, se começar a ficar pesado, se eu realmente começar a levar muito em consideração a opinião do outro, eu vejo que isso pode me prejudicar. Então, eu tento manter um pouquinho dessa distância para não me envolver, né, totalmente. Como você disse, né, a gente é obrigado, né, a estar na rede social, a fazer esse trabalho, porque as pessoas vão nos comprar primeiro na rede social. Sim. Por mais que elas recebem uma indicação, geralmente quem chega na clínica fala assim, fulano me indicou você, eu comecei a te acompanhar, gostei do seu trabalho e aí eu vim. Querendo ou não, a rede social ainda é a sua vitrine. Sim. Você pode ter uma indicação direta, mas a pessoa quer ir lá ver, para ver se rola uma identificação, né? Mas eu estava até lembrando aqui, desculpa te interromper. Uma vez eu recebi uma mensagem assim, por que você não usa aparelho? Porque o seu dente está um pouquinho torto, né? Sim. Eu nunca recebi algo assim, de forma agressiva, ofensiva. Eu acho que eu sempre falo, eu tenho os melhores seguidores, assim. Mas as pessoas acham que estão contribuindo, né? Elas fazem comentários como se elas estivessem ajudando. Mas aquilo realmente pode ser algo que pode desencadear uma cobrança, você pode sentir, né? Ou uma paranoia, né? Porque Sim. Daí você começa a olhar e fala assim, realmente, será que as pessoas estão achando meus dentes feios, né? E aí aquela coisa, a pessoa comentou, você podia usar aparelho, né? Porque o seu dente tá meio tortinho. Aí eu falei, realmente, né? Pode ser um fato, mas agora não é minha prioridade. Obrigada pela dica, ainda agradeceu, né? Obrigada pela dica, de nada, que eu não tava querendo saber, mas tudo bem. Não, a gente, nessas horas, né, se você não consegue ser tão bem resolvida igual a Célia, cabe procurar um profissional, porque é comum na clínica chegar uma pessoa e falar assim, fulano de tal me falou na rede social que eu estou com olheira muito profunda, fulano de tal falou que a minha ruga tá feia. E aí é a hora de um profissional poder abordar e dizer, não, de fato isso é passível de melhoria, de fato isso faz parte do seu envelhecimento, né? É claro que nós queremos buscar o tempo inteiro, mas tem um limite, né? Então, nessas horas, gente, se você recebe algum comentário ofensivo, busca orientação de um profissional da área, porque ele vai saber te direcionar sobre qual procedimento adequado, se aquilo ali convém ser tratado, ou se é mesmo um julgamento desnecessário de outra pessoa que realmente não entende de nada do mundo da estética. Sim. Eu até tenho também um outro exemplo que é um exemplo do bem, né? Porque a minha médica dermatologista, ela me acompanha. E aí ela fica vendo os stories, né? Acompanha o que eu tô falando, aí ela manda lá, olha, tá começando a passar aí esse botox, que eu tô vendo que as rugas estão aparecendo. Pode vir aqui no consultório. Então ela acaba, já fica monitorando. Ela acaba observando também, porque realmente você tá ali, né, no seu dia a dia, você tá falando de uma forma espontânea, as pessoas acabam te vendo, né, todos os dias por uma tela do celular, de forma bem próxima, e elas acabam assim, né, reparando, às vezes, detalhes que a gente no dia a dia nem percebe, né? Os filtros. Como que é essa questão do filtro para você? É algo que te traz um aconchego? Você se sente confortável ou só se sente confortável com o filtro e sem ele não consegue se expor? Como que é isso? Então, na época que os filtros foram criados, né? Nossa, que maravilha, né? Era uma febre, acho que hoje ainda é. Eu tive... e aí, é claro, né? Como todo mundo, eu comecei a usar os filtros. É claro que a gente gosta de se ver melhor, mesmo que aquilo ali seja uma falsa realidade, né? Uma pele maravilhosa, né? Quem não quer isso pra vida? Então, eu usei durante
durante um tempo. Aí depois eu comecei a perceber, inclusive, que os filtros estavam ficando muito artificiais. Alguns, né? Né? E eu comecei a perceber, eu falei, nossa, gente, mas essa daqui não sou eu, né? Eu tô tão bonita Até assim. dói os olhos, né? Exatamente. De ver o exagero do filtro. E aí eu comecei a ficar incomodada. É. E aí aí teve uma época que eu, inclusive, até falei sobre esse assunto no meu perfil. Falei, eu não vou mais usar filtro a partir de agora, porque isso daqui realmente vai criando uma falsa imagem, né? Não só para os outros, mas para mim também. E aí eu comecei a me olhar no espelho e achava, gente, eu tô feia hoje, mas não, é que eu estava sem o filtro do Instagram. Então eu comecei a ver que tava demais, aí eu parei, aí eu acho que eu fiquei assim uns 6 meses sem usar filtro. Aí depois eu comecei a voltar a usar um pouquinho, só Aqueles com moderação, mais sutis, né? dependendo do horário, né, que eu tô usando, se tá à noite, depois do trabalho, que eu tô em casa acabada e eu quero falar alguma coisa no Instagram, aí, né, por favor, é aquela história, quem quer me ver feia, vem aqui na minha casa. Também não sou do obrigada. Não, mas isso que você falou é interessante, porque você é uma pessoa que estava perseguindo a verdade, né? Buscando. É legal usar os filtros na nossa rotina, ajuda, dá praticidade, ótimo. Mas o que a gente tem que perseguir sempre, pessoal, é a verdade. É você se olhar no espelho e falar assim, não, eu gosto de me ver com filtro, mas eu também gosto de me ver sem o filtro. Sim. Né? Não, teve até uma vez que eu fui na minha maquiadora. Eu falei, dá pra você fazer uma maquiagem que eu fique igual eu fico com esse filtro? Não, é eu quero assim. Demais. O pessoal chega com a foto do filtro, doutor, eu quero esse nariz. Eu falei assim, mas meu amor, nem se Jesus fizer vai ficar desse jeito, porque isso aqui é impossível, né? É um nariz que só o filtro consegue. É, verdade. Bom, Célia, muito legal, né? E como que você consegue, né? Assim, o maior desafio de nós mulheres é conseguir não ter o sentimento de culpa, de que não conseguiu resolver tudo o que precisava no dia. E isso deixa a gente, assim, com uma sensação de incapacidade, um desgaste emocional. Como que você lida com tudo isso? Eu sou uma pessoa que eu falo, né? Eu sou muito agitada. Agitada no sentido de ter muitas atividades num dia só. Eu tenho uma dificuldade de falar não. Isso é fato, eu tenho consciência e eu tento trabalhar, mas quando eu vejo já estou assumindo 1000 funções, 1000 tarefas no dia e eu quero sempre estar fazendo mais e isso me sobrecarrega e acaba também refletindo na minha família, nos meus amigos, que eu acabo ficando sem tempo de qualidade para essas pessoas que merecem, né, o meu tempo. Então, eu tenho, né, essa rotina bem corrida, como você falou, eu sou publicitária, eu trabalho numa agência de publicidade, agora eu estou empresária, eu estou com um espaço de bronzeamento que também fala muito sobre a autoestima da mulher, ajuda demais, essa área da estética, né? Eu acho que é algo que transforma realmente a vida das mulheres. E eu tenho um Instagram também, que eu tenho que eu trabalho com ele também, além de produzir conteúdo, né? Eu acabo trabalhando por lá também. E aí eu tenho, né, os filhos, meu marido. E eu procuro montar uma agenda. E cuidar de você, de né? mim também. E isso é fundamental. E aí eu comecei, inclusive, a criar uma agenda que começa às 5:30 da manhã. Porque quando eu comecei a correr, a minha desculpa de não fazer nada era justamente essa, que eu não tinha tempo para cuidar de mim. Né? E eu tinha 3 filhos na época, né? Eu tinha um emprego com horário comercial. Então eu sempre falava, não, mas eu não tenho tempo para mim, né? Para cuidar de mim. Então era o dia do trabalho, cuidar dos filhos e aí depois a casa e eu ficava sempre para depois. E aí eu comecei a entender que se eu não criasse um momento que fosse meu, isso ia acabar me prejudicando no futuro, psicologicamente, fisicamente. E eu falei, não, então eu vou começar a ir para academia às 6 da manhã. E no começo, assim, eu sempre fui uma pessoa que amava dormir. Eu era super dorminhoca. Eu, assim, adorava o final de semana para dormir até 11 horas da manhã. E aquilo realmente para mim era um sofrimento. Mas eu coloquei essa meta de fazer algo por mim e eu comecei esse horário porque era o único que eu tinha.
E à noite eu tinha que fazer dever de casa com as crianças, tinha que ficar com eles. Então não dava. E no começo foi muito difícil, é claro. Mas depois, quando eu comecei a ver os benefícios, né? Aquilo começou a se tornar prazeroso. E o corpo, ele é uma máquina que você ensina, né? E hoje em dia, por exemplo, nos dias que eu posso dormir até mais tarde, eu não consigo. Porque o meu relógio biológico já se adaptou tanto ao acordar mais cedo, né? Que mesmo no dia que eu não vou treinar, que eu não vou correr, eu acabo acordando um pouco mais cedo. Isso aí, E isso foi assim, ajuste, mas foi uma escolha que eu fiz porque eu precisava ter esse momento meu. E até hoje, né, é o horário que eu consigo, que eu não vou ter interferência, que eu não vou competir com ninguém, meus filhos vão estar dormindo esse horário, eu não vou ter reunião do trabalho. Então foi o horário que eu encontrei para realmente estar comigo e fazer algo por mim. Você vai pra né? academia. Isso, ou correr, né, que eu faço. Ou correr bem cedinho. Isso, eu intercalo, né, durante a semana a corrida. Você treina todos os dias. Então, agora eu tô voltando aos treinos, porque eu tive um bebê, né? Tô com um bebê de 9 meses e voltei. Tem 3, 4 meses que eu tô começando a voltar, a tentar montar essa rotina novamente. Não é fácil. Eu falo, o comparativo com os outros não é pior do que o meu comparativo comigo mesma antes da gravidez. Então, a gente tem muito isso também, né? De se comparar. Antes do bebê eu conseguia acordar cedo, agora eu não consigo. Então, eu tô me adaptando novamente, né? Agora eu tô indo treinar 4 vezes por semana. Tá ótimo. Isso, tá ótimo, porque antes eu queria ir todos os dias, né? Não, inclusive no final de semana. O corpo tem que ter também um descanso, Tem. né, Célia? E assim, é legal que quando você falou que você foi se adaptando, é isso mesmo, é você começar a entender o exercício que faz sentido para você, né? O que te fazia bem, prazer, era ir correr, por isso você conseguia acordar disposta. E também como que o seu corpo começou a reagir, você ter mais energia para poder realizar todas as outras atividades que necessita, né, do seu corpo em bom funcionamento. Então, isso que é legal, a gente saber que a atividade física não é a minha expertise, mas eu posso dizer que a partir do momento que você começa a se exercitar, a colocar o seu corpo em movimento, você vai começar a ter mais energia para realizar as outras funções. Já está quase perto do intervalo, pessoal. Fiquem aí ligadinhos que a gente tem muito ainda para falar, viu? Tem muita conversa ainda, muita pergunta. Muita pergunta interessante para Célio. Pessoal, se vocês quiserem interagir, manda mensagem para a gente pelo WhatsApp ou também no direct do Instagram. Doutora Nayara Cerutti, pode mandar perguntas que a gente vai responder todos vocês. Eu, inclusive, tenho perguntas, doutora. Então vamos lá. Pessoal, vamos então para o primeiro intervalo? Vamos? Então vamos fazer o nosso primeiro intervalo e a gente volta já já. Fiquem aí ligadinhos, não percam. O programa Novo Você volta já. 105.9. Hoje tem Copa Sul-Americana na Metrópole. A partir das 19 horas, São Paulo e Atlético Goianiense. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Olá, sou Mabel, professora, enfermeira, guerreira. Fui prefeita de Castanheira por 2 mandatos. Lutarei para fortalecer o noroeste do Mato Grosso, pelas pessoas com deficiência, pela nossa saúde e nossa educação. Por isso eu peço seu voto por um estado próspero e justo. Vote Mabel 5566. Acreditem na força da mulher. Cuiabá Esporte Clube. O Dourado empatou com o São Paulo na Arena Pantanal e agora vai a Porto Alegre encarar outro desafio no Brasileirão. Internacional e Cuiabá. Glória do Desporto Nacional.
Foi Internacional que eu vivo a exaltar. Neste sábado, a partir das 15 horas, curta todas as emoções com a Metrópole FM e plataforma Arena Mato Grosso, ao vivo, em metrópolefm.com.br, por nossa página no Facebook, YouTube e plataformas digitais. Arena Mato Grosso. É futebol com emoção. É neste sábado, a partir das 15 horas, Internacional e Cuiabá. Futebol com emoção, só na Metrópole. Fala, meu povo do bairro Cristo Rei, Vargem Grande. Aqui quem fala é Tio Dito. Eu tenho um recado pra você. A Titânia Telecom chegou aqui, minha filha. Sua internet vai bombar agora. Olha, planos residenciais e empresariais, 100% fibra ótica, 100% download e agora 100% VD. Agora, Cristo Rei, pra ficar 100% só falta você. Então vem pra Titânia, cretinaiada. Chama no zap 99997-2818. Beijo no cesto. Vem ser 100%. Você está ouvindo na Metrópole FM. Programa Novo Você. Estamos de volta com o nosso programa Novo Você. Pessoal, são 17 horas e 27 minutos desse dia 8 de setembro, dia lindo. Pessoal, a nossa primavera está chegando, né? Isso me traz tanta alegria no coração, saber que esse inverno está indo embora, né? Porque eu não suporto o frio, gente. Bom, estamos de volta com a Célia Alves, né? Vamos continuar o nosso papo sobre autocuidado agora, porque a gente vai saber tudo o que a Célia faz para manter a aparência e o corpo em dia. Quero saber tudo, Célia, não me esconda nada, tá bom? Mandem Vou mensagem. contar meus segredos. Contem. E mande mensagem, pessoal, pelo nosso WhatsApp, 659-9630-6116. Bom, Célia, vamos começar já revelando seus segredos de beleza. Vamos lá. O que você faz para manter o rostinho mais jovem, já que a gente sabe que correr provoca um envelhecimento mais acentuado e já que a gente mora num lugar muito quente, você está cada vez mais exposta ao sol, que é um fator extrínseco que contribui muito para o envelhecimento. Como que você mantém a sua rotina de cuidado diário e os seus procedimentos de rejuvenescimento? Bem, eu sempre ouvi muito, né? As pessoas falarem, nossa, mas corrida envelhece. E eu, modéstia à parte, né? Tenho 43 anos e é claro que eu sinto, né? Alguns... o resultado desse sol na pele, né? O suor, por exemplo, eu sei que vai desgastando um pouco a pele, desidrata o cabelo também. Então, ao longo desses anos, eu comecei a criar algumas rotinas, né? De cuidados. Eu também não sou uma pessoa super vaidosa, assim, e nem detalhista com produtos. Então, eu sempre busquei muita praticidade, até porque acordar às 5 da manhã e começar uma rotina de autocuidado muito demorada, isso ia consumir o tempo que eu tenho para treinar, Eu não né? tenho, são 4 filhos, né, Sério? Sim. Eu não tenho 4 filhos, gente, eu não consigo manter uma rotina, assim, de milhares de skincare. Eu sou muito prática. Eu pra também. mim tem que ser tudo que dá muito resultado em pouco curto, em um breve tempo, assim, muito Isso. rápido. Eu, né, tenho o hábito de usar um sabonete, né, que para o rosto quando eu acordo, e aí esse sabonete vai cuidar ali, tirar um pouquinho da oleosidade do meu rosto, e eu passo o protetor solar com cor, que aí já me deixa também com uma carinha mais apresentável às 5:30 da manhã. Então, eu tenho vício em filtro solar com cor. Isso, assim, depois que inventaram, pra mim, aquilo ali foi uma maravilha. Eu passo, eu já me sinto, né, mais bonitinha. A pele já fica mais uniforme. Então, Sim. eu já tô pronta ali pra ir pra corrida. E aí, eu sempre uso também algum produto com filtro solar no Qual cabelo. protetor solar você usa? Porque tem que ser um que adere bem à Eu uso o pele. Episol. Hoje. E ele adere bem para a Sim, corrida? é engraçado porque eu já fiz assim vários testes com vários outros produtos. Da La Roche, por exemplo, ele fica derretendo no rosto quando eu começo a ficar suada, ele fica esbranquiçado. Então eu falo, é engraçado porque eu troco figurinha com as amigas, né, da corrida. Sim. E aí tem cada uma delas se adaptou adaptam. melhor com um
protetor solar. Eu usava também um de uma marca que é voltada para mulheres esportistas, que é a Pink Check, não sei se você conhece. E esse também era o bastãozinho. Claro, eu sou esportista, é a minha brincadeira. E esse bastãozinho, né, um protetor solar em bastão, né? Ele também resolve bem, mas o Epsol é mais fácil de encontrar, né? Então, geralmente eu compro Epsol e ele se adaptou assim, a minha pele se adaptou muito bem com ele. Olha, eu bom uso saber. O fator 70 com cor e ele já me deixa com uma carinha mais apresentável e tem funcionado bem, tem cuidado bem da minha pele, né? Legal. E aí no cabelo também eu uso um produtinho com filtro solar. Você não tem costume? Não, eu uso. Vitamina C? Não, eu uso na verdade água micelar quando eu estou na piscina, aí eu uso para hidratar um pouquinho. Termal. Água termal, desculpa. Na piscina. Pra tirar a maquiagem. Não, aí eu uso demaquilante, isso. Demaquilante. Uso demaquilante. E assim, à noite, antes de dormir, eu uso uma formulação, né, que a minha médica passou, que é própria pra minha pele. Aí eu acho que tem vitamina C. Eu sou tão desligada que ela faz o manipulado, né? Sim. Então ali tem alguns ativos, né, que vão proteger minha pele. Eu acho que tem a vitamina C, mas eu não uso nada durante o dia. Aí só esse produto à noite antes de dormir. E assim, algumas vezes eu esqueço, mas uso só isso na pele. Legal. Eu ainda consigo cuidar um pouquinho mais, porque eu passo o sabonete de rosto, né, durante o banho, e eu gosto muito da água micelar. A água micelar da La Roche, ela é fantástica, porque ela tira... Antes do protetor você usa? Eu uso antes, porque ela limpa bem a pele. Tá. E quando eu chego em casa e quero tirar resquício de protetor, resquício de maquiagem, é com ela. Eu passo ela, aí que eu lavo, e às vezes eu passo ela de novo, porque ela tira bem as impurezas. Passo também no cotovelo, joelho, essas regiões que a gente geralmente não limpa tanto, pescoço, atrás da orelha. Eu adoro água micelar. Experimenta, é fantástico. E aí eu passo um anti-aging, que é um sérum um sérum para anti-rugas, né? Ele é uma geração diferenciada mesmo, de nanobotulínico. E aí ele trata também, faz essa prevenção de rugas, durante que é o dia. Fantástico, aumentando a durabilidade do Botox. Durante o dia e às vezes à noite também. À noite, se eu tô fazendo tratamento de mancha, eu passo um clareador, né? Se não, é ele de manhã e à noite. Ele é fantástico. Deixa a pele uniforme, mais lisinha, trata a profundidade de rugas. Eu já quero o nome. Ele é fantástico. É uma tecnologia, assim, ele potencializa a durabilidade do Botox. Isso é muito importante, porque para quem também pratica esporte, o Botox ele acaba tendo uma durabilidade menor, né? Quanto o tempo, suor, mais o ou sol. Menos? Olha, hoje em dia eu tenho feito mais ou menos de 4 em 4 meses. 3 meses já tá ali um pouco... Querendo voltar, né? Exatamente. Sim. Mas isso já é algo que eu já pesquisei, né? E que com a prática de esporte, o suor, o sol, ele acaba... O metabolismo mais acelerado, né? Ele acaba diminuindo o efeito, né? A toxina, ela é sensível ao calor. Então, se você tá mais tempo exposta ao calor, automaticamente ela vai ceder mais rápido, né? Mas tem alguns segredinhos que podem aumentar a durabilidade do Botox, tá? E aí a gente consegue. Por exemplo, hoje eu atendi a Fernanda Pastorelli. Ela é também uma pessoa que treina muito pesado. Nós fizemos a toxina botulínica dela há 4 meses atrás e ela já queria. Ela foi hoje para fazer novamente. Eu falei assim, não, eu ainda consigo ver claramente o Botox. Só que ela queria melhorar a lateral. Aí a gente entrou com o nanobotox, entende? Tá. É uma opção de tratamento que não é o Botox em si, mas a gente consegue aumentar, postergar uma nova aplicação de Botox. Ai, que legal. Então tem coisinhas que dá pra gente fazer no intervalo das aplicações que aumenta a durabilidade. Isso é ótimo, pra quem é atleta, é fantástico. Porque realmente a toxina vai embora mais rápido. Vai sim. Bom, tem alguma pergunta, gente? Tem pergunta aí? Alguém mandou meio pergunta pra gente? Vamos ver? Pessoal, vocês têm que interagir mais, né? Tem que fazer mais pergunta pra gente. Bom, deixa eu ver. Célia, vem cá, me conta uma coisa. Quando você
Assim, nossos hormônios variam muito, né? E assim, depois de uma gestação, a gente passa uma montanha russa. Eu não tenho ideia de como que é ter 4 gestações. Eu acho que eu nunca vou ter. Entende? Em algum momento você passou por um momento, como a gente está no mês de Setembro Amarelo, né? Você passou por algum momento de melancolia profunda, uma depressão pós-parto? Olha, o meu filho mais velho hoje já tem 23 anos, né? Então, naquela época, a gente não falava tanto sobre depressão. Então, eu acredito que em algum momento, naquela gestação, né, naquele pós-parto, na verdade, né? Eu me sentia também, assim, a minha autoestima estava lá embaixo. Na época, eu me mudei. Porque o meu ex-marido, ele morava em outra cidade, morava no Rio de Janeiro. Então, eu me mudei para lá há 3, 4 meses antes de ter o bebê. Então, eu fiquei numa cidade que eu não tinha amigos, não tinha minha família. Estava com um bebezinho, né, recém-nascido. Então, foi tudo muito difícil naquela época. E fora os hormônios que realmente, né, deixam a mulher praticamente louca. Você se sentiu desamparada, né? Porque Sim. era um local extremamente novo, diferente. E Exatamente. no momento que você precisava de mais acolhimento, né? Sim, então realmente a mulher, né, já fica exposta, mais sensível nessa fase do pós-parto. E eu, com certeza, naquele momento, eu acho que eu tive ali, né, alguns traços que me deixaram bem mais para baixo do que nessa gravidez, nesse nascimento do meu bebê agora, né? Mas, de qualquer forma, é um momento que deixa a mulher sensibilizada mesmo, né? É muito hormônio, é muita novidade, a mulher tem que se adaptar. Você acha que a maturidade te trouxe mais autoconfiança? Com certeza. E a experiência também, né? Porque quando eu tive o meu primeiro filho, era uma menina de 20 anos, que não conhecia praticamente nada sobre maternidade, né? E agora eu já sabia mais ou menos como ia ser, por mais que cada filho é um filho, né? É uma etapa diferente do outro. Eu já sabia mais ou menos o que me esperava. Então, eu já estava um pouco mais preparada, além de já estar no momento também né, de mais maturidade. Então, você já está, né, mais calma, mais segura, mais confiante. Então, isso ajuda muito. Você gosta mais dessa Célia de hoje do que a Célia de antigamente? Não diria que eu gosto mais, mas eu acho que a Célia de hoje poderia ajudar a Célia de antigamente a não sofrer tanto como ela sofreu naquela época, né? Mas eu falo que tudo são experiências e a Célia precisou passar por aquela fase para chegar na Célia de hoje. Mas eu, assim, com certeza, hoje eu me sinto, né, muito mais confiante, tenho uma autoestima muito mais elevada. Porque, assim, é muito comum, né, a gente, na minha rotina, as mulheres ficarem muito deprimidas quando chega na faixa etária dos 40. Nossa, eu tô fazendo 40, como se fosse o fim do mundo. Eu acho que eu senti mais os 30 do que os 40. Olha Quando só. eu fui fazer os 30 anos, eu falei, meu Deus, 30 anos. Foi uma coisa que me chocou na época. Realmente foi quando eu comecei a correr. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por mim, eu preciso começar a movimentar, eu preciso cuidar do meu corpo. E foi o momento que deu essa virada. Os 40, eu particularmente, eu não tenho um problema para envelhecer. Eu vejo, assim, né, eu, inclusive, né, pode até falar, nossa, ela é muito autoconfiante, mas eu falo, nossa, eu acho que eu cheguei nos 40 bem, eu acho que eu estou bem para quem tem 43 anos e 4 filhos, né, então, não é algo que é pesado para mim. E eu também tenho essa leveza de envelhecer. Eu não quero, por exemplo, fazer 1000 procedimentos, né? Eu gosto, é claro, de me sentir melhor. Você quer se reconhecer, sim, quer envelhecer sim, bem. Eu gosto, é claro, de fazer alguns procedimentos estéticos que vão me deixar melhor. Você já fez bioestimulador de colágeno? Já fiz. Qual que você fez? Skin Booster. Skin Booster é para hidratação da pele. Isso, eu sou uma pessoa mega esquecida, é isso que eu falo, problema, eu sou péssima com nomes. Não tem problema. Mas eu já fiz preenchimento na área das olheiras, né? Já fiz fio de PDO.
Fiz essa definição do maxilar. Então, eu já fiz também o preenchimento do bigode chinês. Sim. Eu faço algumas coisas, mas eu sempre, de forma muito sutil. A primeira coisa que eu falo pra minha médica é, por favor, não me deixe deformada. Eu tenho medo, por exemplo, de fazer algo que mexa demais com o meu rosto. A boca, por exemplo, eu tenho medo de fazer, porque eu acho que vai ficar... Minha boca é grande, então eu já tenho medo de ficar algo que eu vou chegar e todo mundo vai falar, nossa! Então, são coisas que... E alguns procedimentos, inclusive... Não é que a sua boca é grande, você tem o sorriso largo. Largo, é. Isso. E, inclusive, isso acaba sendo também uma tentação das redes sociais, porque muita gente me procura querendo oferecer tratamentos, porque querem divulgação, né? E eu morro de medo. Primeiro porque, assim, principalmente coisas no meu rosto. Eu acho que é uma coisa que depois não tem volta. E aí eu fazer com qualquer profissional que eu não conheço, eu vou criar um problema que às vezes nem era necessário naquele momento, né? Então, né, já tive pessoas que me procuraram, por exemplo, para tirar a olheira, faz uma cirurgia, né? Eu não sei o nome. Bléfaro. Isso. E aí eu falei, será que realmente precisa nesse momento? É algo que tá me incomodando tanto, assim? Então eu fiz essa análise e realmente não era algo, né? Se fosse algo que realmente falasse, nossa, isso aqui todos os dias quando eu me olho no espelho, eu me sinto feia por conta disso. Aí tem que buscar ajuda. Isso. Porque já começou a perturbar o campo emocional. Isso. E é algo que realmente eu falei, não, acho que isso dá pra esperar. Outras coisas eu quero fazer, é claro, mas isso é né? porque quando você tá bem resolvida, né, Célia? Porque se tivesse com a autoestima baixa, isso ia ser um motivo, um fator que ia desencadear um sentimento de insegurança, de pode certa ser. forma. Né? Então, se alguém te faz uma crítica ou uma sugestão, você conseguir ter a percepção de se perguntar se aquilo é adequado para você, né? Será que, por exemplo... quando eu estava numa fase mais insegura, eu levava amigas minhas para ir no shopping comprar roupa comigo, né? Então eu ficava dependendo de uma opinião da vendedora ou de uma amiga para saber se aquela roupa estava bem em mim. Hoje em dia não, eu já sei se tal roupa fica bem em mim, eu já não preciso mais levar ninguém, se eu visto, eu olho, eu gosto, não, realmente está bem, isso não tá. Então, olha como que é a questão da autoestima. Sim. Quando você tá com autoestima, você consegue perceber o que é adequado para você e o que não é. E eu acho que eu era muito assim também quando era mais nova. Hoje, já com a maturidade, eu consigo ter um pouco mais de decisão e de segurança de tomar as minhas decisões sem ficar muito assim, a mercê de qualquer opinião. É claro que a opinião das pessoas que eu gosto, que estão ao meu lado, importam, né? Mas não é algo que é fundamental, que me paralise de tomar uma decisão, porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Então, eu acho que a maturidade também ajudou bastante nessa relação. E mais uma pergunta. A gente recebeu 2 perguntas aqui. Ai, que legal. Bom... como que é treinar? Deixa eu ler a pergunta certinho. Como foi o treino durante a gestação? Você chegou a treinar? Eu treinei no início da gestação, né? Quando eu descobri a gestação, eu estava treinando. E aí, eu já tinha perdido um bebê em 2018. Eu tive uma gravidez e eu perdi essa gravidez. Então... Nesse momento, meu médico preferiu que eu não continuasse correndo, nem praticando nenhum exercício que fosse de alto impacto por conta dessa perda que eu tive em 2018, né? Então, ele achou melhor, mas geralmente quem já tem o hábito da prática do esporte só diminui o ritmo. Mesmo corrida? E continua, sim. Eu tenho amigas, inclusive, que continuaram correndo até 8 meses. No meu caso, eu parei totalmente porque, como eu tive um caso anterior, né? Então, o médico preferiu que eu ficasse fazendo atividades com menos impacto, mas eu continuei na academia, fiz um pouquinho de pilates, né? Tentei de alguma forma me manter em movimento e tentei principalmente continuar acordando mais cedo para que depois isso não voltasse a ser um problema, né? Porque essa coisa do hábito de acordar um pouco mais cedo realmente é algo que, para mim, né, que treinos de manhã é um dos primeiros pontos, assim, né, a primeira barreira, o primeiro desafio.
Mas eu não consegui 100% durante a gravidez, não. Mas assim, eu também cheguei no momento que eu falei, gente, eu preciso me permitir. Esse momento eu tô com vontade de dormir, eu tô com sono, tô com preguiça. Então, deixa eu curtir esse momento, né? Claro, não me entregando totalmente, tentava ir fazer uma caminhada. Mas eu também entendi que meu corpo naquela hora, naquele momento de descanso. Podia ter um descanso. Então, eu não me cobrei tanto. Determinada, a gente já viu que você é, né, Célia? Então eu preferi naquele momento ir mais devagar. E aí agora, para voltar também, eu só voltei a treinar depois dos 4 meses, que meu bebê estava com 4 meses. Eu até tentei fazer algumas caminhadas antes, ficava naquelas tentativas, mas nada que fosse muito à frente. Eu também falei, também tá muito recente, né? Eu acho que não precisa disso, então eu tive calma e agora que eu tô voltando, assim, com um pouquinho mais de foco, né? Bom, e a outra pergunta também é relacionada à gestação, né? Quais são os benefícios de treinar durante a gravidez? Olha, eu, por exemplo, né, tentei manter um corpo mais em movimento. Então, assim, a minha gravidez, por exemplo, ela foi super saudável, nível de colesterol, né? Por mais que eu não estivesse seguindo uma alimentação tão saudável, eu consegui manter todos os níveis de colesterol, glicose do sangue, todos, né, dentro do limite, da normalidade. O meu bebê nasceu, por exemplo, com um peso bom e eu também não engordei tanto. Então, até uma coisa da autoestima, né? Porque depois no pós-parto, a mulher fica se sentindo acima do peso, inchada, dolorida. Então, eu consegui, né, com esses treinos durante a gravidez, eu consegui engordar 13 quilos. Eu queria até menos, mas até 14, o médico falou que estava super saudável. Então, eu fiquei dentro desse limite também, sem fazer nenhuma dieta maluca, nenhuma restrição muito fora, assim, né, do padrão. Doce. Também, sim. Tentei controlar. Em alguns momentos não dá, né? Mas eu falo que tudo na vida é equilíbrio, né? Nada demais, tudo em excesso acaba sendo ruim. Então, eu tentei, é claro, né, ter um controle ali melhor. E para mim foi ótimo, porque hoje, por exemplo, meu bebê tá com 9 meses e eu já voltei praticamente todo o corpo que eu estava antes da gravidez. É claro que não tem a definição muscular que eu tinha antes, né, por conta dos treinos, porque eu parei, né, dei essa pausa nos treinos, mas eu já tenho também mais disposição, já tô com aquele ritmo, né, mais fácil de voltar agora. Legal. E assim, você, né, deve ouvir muito, principalmente na internet, que a gente associa muito um corpo bonito aliado ao uso de hormônios, né? Mulher, é óbvio, ela é magrinha definida porque com certeza deve repor testa, deve tomar. Você já fez uso alguma vez de algum hormônio? Como que tem algum problema falar sobre isso? Não, na verdade eu sou uma pessoa que eu sempre tento evitar ao máximo medicação, suplementação, e eu sempre fiz uso de suplementos por orientação do médico, da nutricionista, né, do médico do esporte, para realmente me dar disposição para o treino, mas nunca tive aquela coisa de, eu preciso, por exemplo, testosterona para poder ter mais força e performance no treino. Isso só se fosse indicado pelo médico. E eu nunca fiz uso da testosterona, mas suplementos, né, para ganho de massa muscular, isso tudo eu já fiz, eu já usei, né, esses suplementos. Tenho, inclusive, no meu plano alimentar prescrito para poder ajudar na performance dos treinos. Whey, creatina, glutamina para imunidade. Então, são coisas que são os básicos dos suplementos, né? Sim. Então, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. E, inclusive, no meu Instagram, muita gente pergunta. E eu sempre oriento, falo, olha, mas isso é sempre com orientação médica, né? Então, por exemplo, minha vitamina D é muito baixa, sempre foi. Eu sempre tenho a vitamina D. E eu sempre tenho que suplementar, porque ela tá sempre com um nível muito abaixo e ela faz toda a diferença para quem vai treinar, né? A minha testosterona também é sempre muito baixa, mas eu nunca fiz a suplementação dela. Eu preferi tentar de outras formas, né? Já fiz estimulação, mas
não resolve muito, não. Eu até acabei de fazer os exames agora, porque eu tô voltando aos treinos, né? E eu já vi que tá muito baixa. Eu tô até com medo de voltar na nutricionista, porque ela vai querer, de alguma forma, fazer essa reposição. Mas eu não tenho problema nenhum de repor, desde que seja realmente para minha saúde, né? E que seja orientado por um profissional. Legal. Não, porque a gente associa muito, né? Sim. Muito comum. Mas fulana no seu auge, né? Não, mas ela deve ter o corpo bonito, óbvio, né? Que ela bomba. Não, isso eu já ouvi muito, muito, muito. E, assim, se eu bombasse, eu não ia ter problema nenhum em falar, não. Bom, é aquela coisa, né? A pessoa, em vez de se inspirar no que a pessoa mostra de melhor, quer sempre tentar depreciar. E as mulheres têm muito disso, né? A falta de sororidade, de querer se inspirar na outra, no que ela faz de bom, para crescer e não querer derrubar, né? Sim, isso foi até um assunto nas redes sociais, assim, no meio da corrida, tem umas 2 semanas atrás que estavam falando muito isso. Que as mulheres X, Y e Z, que são conhecidas da corrida, estavam só chegando no pódio porque estavam suplementando, porque estavam tomando bomba, enfim, né? Aí eu falei, gente, se a fulana e ciclana tá usando e isso tá fazendo bem para ela, o que você tem a ver com isso? Assim, isso vai fazer mal para a pessoa, né? Ok, né? Mas isso é um assunto que você tem que ficar discutindo na internet, no Instagram. Você está se preocupando com essa pessoa? Fala assim, aí muitas vezes nem é verdade. Eu falo, as pessoas não veem a pessoa acordando cedo, deixando de comer doce, deixando de beber cerveja, né? Até mais tarde, à noite, na madrugada, para treinar no dia seguinte. A pessoa só vê o resultado. Tá subindo no pódio, então isso aí não tá certo, Quem vê close não vê corre, não, né? Exatamente, é isso. É bem isso. Bom, Célia, muito bom o nosso bate-papo. Você é uma querida. Imagina. Obrigada. Mas agora a gente vai fazer o nosso bate-bola. O bate-bola é aquele momento em que eu solto uma palavra e você me manda a primeira coisa que vem na sua mente. Combinado? Tá bom, medo. Então vamos lá. Amizade. Poucas e boas. Isso aí. Pode ser 2 palavras. Isso aí. Amor. Família. Sonho. Envelhecer bem. Está no caminho. Fé. Deus é tudo na minha vida. Sucesso. Olha, eu acho que sucesso é algo mais interior do que exterior. Muitas vezes o que as pessoas veem como sucesso não é algo que realmente traduz o seu sucesso, né? Então eu acho que é mais o eu interior. Ídolo. Pode ser ídola. Eu acabei de falar hoje sobre a Rainha Elizabeth, que eu acho assim, uma mulher admirável. Estou muito arrasada. Mas ela realmente era uma mulher assim excepcional. Inspiradora, né? Inspiradora, um ícone assim de força, né? De mulher realmente com um propósito na vida, né? Ela era. Fracasso. Eu acho que uma doença é um fracasso, algo que te impede de fazer algo que você, né, de continuar, né, é um fracasso. Medo. Perder minha fé. Saudade. Olha. Oh, saudade. Ai, meu Deus. Dinheiro. Não compra tudo que a gente quer na vida. Exato. Ousadia é ser autêntica. É ser você sem se preocupar com a opinião dos outros. Eu acho que essa é a maior forma de autenticidade. Defeito. Eu acho que o meu signo, né? Meus filhos falam que eu sou fria, aquariana. Imagina! Já tô aqui quase chorando, você tá vendo, né? Então você que é firme com eles. É, pode ser. Qualidade. Eu acho que minhas qualidades são todas vindas da minha fé. Eu acho que
Muito Deus me dá legal muitas isso. qualidades, assim, que não são qualidades, às vezes, palpáveis, né? E que eu considero que são muitas. Excelente. Ninguém te faz parar de fazer o quê? Sorrir. Gosto muito de sorrir mesmo nas adversidades. Coisa boa. Isso é ter fé em Deus, né? Uhum, é acreditar. Sua maior causa. Acho que é a família, o amor da família. Tem como você deixar para quem está nos ouvindo, nossos futuros ouvintes, uma reflexão, uma mensagem que mudou a sua vida e que você gostaria de compartilhar? Olha, falando sobre autoestima, eu acho que você estar bem, né? Não só fisicamente, mas emocionalmente, é algo que realmente é um desafio. Mas a gente só consegue quando a gente entende que a gente tem o poder, né, de se sentir bonita, de fazer algo por nós mesmas. Como você começou falando, buscar a minha melhor versão, né? Eu não consigo ser feliz, ir em frente, fazer uma transformação em algo que eu preciso na minha vida, se eu não der o primeiro passo, né? Eu vejo que muitas vezes a gente está sempre se apoiando no outro ou em algo que às vezes não depende de mim, e eu acho que a nossa felicidade, a nossa autoestima está sempre dentro da gente, né? Então a gente buscar essa força de ir atrás de coisas que realmente importam e que vão nos fazer nos sentir melhores, né? Não só mais bonitas, mas uma pessoa melhor, tá com a gente, faz parte do nosso processo interno. Então eu acho que isso tem que ser uma busca pessoal e que a gente sempre encontra. Eu falo, tanta gente que acha que eu não consigo fazer isso, eu nunca vou poder fazer aquilo. Eu falo, gente, a gente pode tudo. As nossas limitações são tão grandes quanto a nossa força, mentais, né? Exatamente. Então, assim, a minha força, ela tem que ser maior do que a minha limitação, né? Quando eu consigo entender isso, eu consigo fazer realmente o que eu imaginava que não, né? E isso é uma coisa que o esporte, por exemplo, me ensinou muito, né? Ele me mostra que com treino, com dedicação, com esforço, eu consigo alcançar coisas que antes eu não imaginava que eu pudesse fazer, como correr uma maratona, por exemplo, né? Antes, quando eu comecei a correr, gente, 5 quilômetros era muito quilômetro. E depois que eu corri uma maratona, que são 42 quilômetros, eu falo, meu Deus do céu, eu corri, até hoje eu me surpreendo, assim, quando eu falo, eu já corri 42 quilômetros 2 vezes, então não é algo que realmente, assim, eu pudesse imaginar que eu poderia, que eu fosse capaz, mas que eu consegui. Então eu falo, a gente, né, se esforçando, indo atrás e com dedicação a gente consegue muitas e muitas coisas que a gente acha que não. É isso aí, pessoal. É o que eu sempre digo, né? A autoestima é ação. Então não adianta nada você esperar que alguém venha e faça o trabalho por você, porque isso não vai acontecer. Deus já colocou dentro de você tudo o que você precisa para conquistar tudo aquilo que você deseja. Mas você tem que começar agindo, colocar em prática. Começa do jeito que consegue, do jeito que dá e vai se aperfeiçoando no caminho. A perfeição nunca vai existir, mas a gente tem sempre que mover adiante. Bom, o nosso programa chegou ao final exatamente às 18 horas e o nosso papo hoje foi com a Célia Alves, uma mulher incrível, muito inspiradora, né, pessoal? Vocês viram a força de vontade dela, a dedicação, porque de fato tem gente que fala que não consegue ter tempo para cuidar de si e não faz 1% de tudo que você faz, né, Célia? Com certeza. Então é isso aí, a gente tem que pegar. Não, se a Célia consegue, ela conseguiu achar um tempo, reservar um tempo no qual ela conseguia focar no corpo. Então é isso aí, é você organizar a sua agenda, conseguir se encaixar na sua agenda, tirar um tempo para cuidar de você, porque isso faz toda a diferença. Se a gente vive só para trabalho, só em prol do outro, a gente passa assim a vida com a sensação de que nós não estamos vivendo da forma que deveríamos.
Então, se cuidar naquilo que mais te dói, né? Começa por aquilo que mais te dói. Se o problema é a balança, é o peso, é uma deformidade na face, seja lá o que for, toma a atitude e busca mudança, porque se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer, tá bom? Bom, muito obrigada, Célia, eu quero agradecer. Eu tenho certeza que a gente ainda vai construir muitas coisas juntas, vamos inspirar muitas e muitas mulheres com o nosso trabalho. E mais uma vez, muito obrigada. Quer mandar um beijo para as pessoas? Deixa seus contatos. Eu que agradeço, adorei o bate-papo. Eu sou uma pessoa que gosta de falar bastante e falar sobre autoestima, sobre esses cuidados, né, com a mulher é algo que eu também me sinto muito à vontade e gosto bastante. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu @ no Instagram é o @porceliaalves. Lá eu falo um pouquinho sobre a minha rotina de treinos, rotina de família, rotina de trabalho. E gosto também muito de trocar essas experiências com mulheres, né? Que eu acho que a gente tem que caminhar junto, uma do lado da outra, uma puxando a outra, porque com certeza a gente vai mais longe, né? É isso aí, vamos praticar a sororidade. Um beijo, pessoal, um abraço no coração e quinta-feira tem mais Novo Você. Até o próximo. Metrópole FM. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência